Eu sou Alessandra Parrella, co-criadora do Escolha Viver Consciente. Esse conteúdo vai ser bem prático, então você também pode pegar lápis e papel, porque você vai precisar. Nós vamos falar sobre a manifestação. Então hoje, quando você terminar esse vídeo, você vai já sair com a sua primeira tarefa, a sua primeira meta em direção à manifestação daquilo que você deseja. E você também vai compreender por que você ainda talvez não esteja manifestando aquilo que você tanto quer. E eu gostaria de falar um pouquinho, brevemente, sobre a minha história para você entender por que eu resolvi gravar esses vídeos para você. Eu sou fisioterapeuta, a minha formação é fisioterapia. E eu formei e comecei a trabalhar na minha área. Assim, nunca foi o que eu amei, que eu me realizei fazendo, sabe? Mas eu gostava do que eu fazia e eu tive muitas conquistas dentro daquilo que eu trabalho, dentro daquilo que eu fazia. Eu dava aula na faculdade, eu tinha minha clínica, eu dava meus plantões no hospital. Só que aquilo não preenchia o meu coração realmente. Era como se eu soubesse que alguma coisa ainda estava por vir. E durante esses primeiros anos da minha profissão, e depois até que eu me mudei, porque eu me casei, mudei para o sul de Minas, e esses primeiros tempos em que eu estava muito desconectada, não só do meu propósito, mas também de mim mesma, foram períodos muito difíceis. Eu sempre vivi muito estressada. Eu até falei, acho, no primeiro vídeo, que era como se eu fosse uma bomba relógio. Muito estressada, muito cansada. Eu trabalhava muitas horas por dia, que para mim era uma carga horária muito exaustiva. E eu vivia assim, com os meus nervos à flor da pele. Tinha sempre alguma coisa na questão do relacionamento, alguma dificuldade nessa questão. Eram muitos os desequilíbrios. Com o tempo, eu até acredito que eu fui bem no fundo do poço, me sentindo completamente desconectada de tudo e chegando ao ponto de não querer mais trabalhar. E isso para mim foi super importante, porque eu costumo dizer o seguinte, que às vezes quando a gente está até na metade do poço, a gente fica ali, a gente fica estagnado, porque a gente nem tem força para subir e nem desceu até o final. Eu sinto que muitas vezes, quando a gente vai até o final, significa que a gente tem um impulso, uma força para que a gente possa se levantar novamente. E esse foi o meu grande impulso. Foi daí que surgiu o início da minha jornada pessoal. E foi muito incrível, porque aí tudo foi se desenrolando. Também eu comecei a fazer novas escolhas na questão do trabalho. Foi quando surgiu a microfisioterapia, o reiki, constelação familiar, Theta Healing, barras de axis, renascimento, hipnoterapia clínica, ou seja, eu fiz várias formações nessa área e comecei a trabalhar. E foi muito importante para mim. Aí sim, eu comecei a sentir o meu coração em conexão com o meu propósito. E eu desconheço uma sensação melhor no que se diz respeito ao trabalho. É simplesmente maravilhoso. Eu sentia realmente, e sinto até hoje, como se eu não estivesse trabalhando. Logo quando meu filho nasceu, eu tive síndrome do pânico e depressão. Eu já estava, facilitando os processos de muitas pessoas que viviam essas questões. Só que eu sempre olhei da perspectiva de quem estava muito de fora. Eu não conseguia vivenciar, saber o que essas pessoas estavam vivenciando. O que acontece é que quando eu vivenciei esse processo, eu pude saber o que cada uma daquelas pessoas sentia. E eu pude ver, por exemplo, o que é sentir de totalmente desconectado da vida. E também sentir como se o mundo tivesse cinza. Eu pude compreender um pouco dessas coisas que os pacientes falavam para mim. E foi muito interessante, porque nessa época eu queria muito amamentar. E eu fiz a opção de não tomar nenhum tipo de medicamento. Foi quando eu quis colocar na prática aquilo que eu tanto falava e aquilo que eu já tinha aprendido aqui. E foi uma experiência muito importante para mim. Aqui eu não faço apologia a nada, a não tomar medicamento, a nada disso.
Eu simplesmente estou contando a minha história, que isso me fortaleceu muito para poder olhar para você hoje e dizer: você consegue sair de onde você está, independente de onde seja esse lugar. E somente depois de vivenciar isso e poder acompanhar milhares de atendimentos é que hoje eu escolhi e posso estar aqui falando para você sobre esse conteúdo. E agora nós vamos para o passo a passo da manifestação. Aqui eu vou falar de 7 passos, tá? Vamos falar sobre o primeiro neste momento. O primeiro passo é: saiba o que você quer, com objetividade. O que eu tenho percebido é que muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, se eu vou para uma cidade grande assim, como São Paulo, e eu digo, né, eu chegando lá eu pego um táxi, e eu vou falar para o taxista: eu não quero ir para tal lugar. Pensa quantos lugares ele pode me levar. Inúmeros, não é? Então, é justamente isso que acontece com você. Muitas vezes você pode não estar objetivamente informando aquilo que você deseja. Se você não tem essa clareza e essa objetividade, a chance de você não conseguir manifestar aquilo que você quer é muito grande. Então, aqui eu gostaria que você pensasse. Pare um pouco esse vídeo se achar importante e pense: o que você quer com objetividade? Segundo passo. Nesse segundo passo, nós vamos fazer um decreto, uma afirmação daquilo que nós desejamos. Essa afirmação, ela deve ser na primeira pessoa, afirmativa e no presente. Então, não adianta eu falar: eu quero tal coisa, ou então eu gostaria, porque senão a gente vai continuar querendo e desejando. Isso não se realiza. O decreto, a afirmação deve ser como se aquilo estivesse já acontecendo nesse momento. Então, nós vamos trazer essa informação. É como se a gente começasse a plasmar isso no nosso campo de informação. Porque o nosso cérebro, ele funciona por imagem. Tanto é que, se você é capaz de imaginar, você tem grandes chances de realizar. Mas aquilo que o cérebro não acha uma imagem para aquilo, o que acontece? Ele não consegue atrair significado emocional, não consegue atrair mais elementos para cocriar essa realidade. Então, eu preciso deixar o mais claro possível e criar uma imagem daquilo que eu desejo. Então, vamos lá. Na afirmativa, na primeira pessoa e no presente. Vou dar um exemplo. As pessoas, vou dar um exemplo de uma pessoa que falou comigo sobre questão financeira. Ela falou: quando eu perguntei para ela o que ela gostaria, ela falou que queria ter estabilidade financeira. Tem gente que, só para vocês entenderem, nesse ponto tá tudo certo. Eu falei: tá, eu quero estabilidade financeira. Mas aí vem a segunda pergunta: o que significa estabilidade financeira para você? Porque para cada pessoa pode ser uma coisa diferente. Eu preciso trazer o máximo possível de informação para que não tenha dúvida. E isso aqui fica de dica. Se o que você está colocando, uma pessoa vai traduzir de uma forma e o outro de outra, significa que você não está sendo claro. Então é diferente quando eu falo que eu gostaria ter estabilidade financeira, mas quando eu faço uma declaração, uma afirmação, eu falo: eu ganho 15 mil reais por mês trabalhando em tal coisa. Ou seja, você vai colocar quantas horas por dia você vai trabalhar, como que seria a sua agenda. Quanto mais você traz elementos, mais você vai dando imagem para o seu cérebro para o quê? Para gerar esse significado emocional, para gerar elementos, para que atraia elementos da mesma vibração. Então, o máximo possível que você puder, dê vida a isso que você deseja. Ah, então tá. Quanto que eu quero ganhar? X? Quantos pacientes eu atenderia para ganhar X? Ou pacientes, ou dentro da sua realidade. Quantas horas por dia eu trabalharia para ganhar isso? E aí você vai juntando elementos
e deixe uma declaração bem objetiva e bem feita. Outra coisa, a gente não pode manifestar nada para o outro. Muitas pessoas perguntam, eu posso para o meu filho? Não. Não, porque o campo de informação é dele, é ele que vai ter que atrair. Se você que deseja, como é que ele vai atrair isso? Ele vai atrair o que está em ressonância com o campo dele. Então não adianta a gente querer nada para o outro. Não adianta nós desejarmos nada para o outro e queremos cocriar nada para o outro. A gente só cocria para a gente mesmo. Terceiro passo. Aqui eu te faço uma pergunta. O quanto você precisa disso que você está querendo? Vou até mudar um pouquinho essa pergunta. Se você conseguir isso que você quer, qual que é a sensação ou o sentimento, a emoção que isso vai gerar para você? Como que você vai se sentir quando você tiver isso que você está desejando? Aí, nesse momento, olha o quanto que é importante essa pergunta. Talvez a pessoa fale, né? Vamos seguir essa linha de raciocínio. Quando eu perguntei para a pessoa o que ela queria, ela falou que queria ter estabilidade financeira. Quando eu falei com ela que a gente precisava ser objetiva em relação a isso, o que significava ter estabilidade financeira, ela falou comigo que era ganhar 15 mil reais e tal, né? Ela fez a declaração dela. E eu perguntei, como que você vai se sentir quando você manifestar isso? Aí ela falou para mim, segura. Eu vou me sentir segura e protegida. Então, olha só, se ela precisa co-criar isso para manifestar segurança e proteção, significa que ela não tem. Se ela não tem segurança e proteção, significa que ela está vibrando o quê? No medo, na insegurança. Ela está vibrando nas vibrações mais baixas. Ela vai conseguir co-criar prosperidade financeira, abundância e fluxo para ela? Não. Então, geralmente, quando você faz essa pergunta, você faz justamente para entender o que você precisa a que você precisa se conectar. A que sentimento, a que emoção mais elevada você precisa se conectar, porque você não tem essa informação, a conexão com essa informação. Então, primeiramente, ela só consegue manifestar essa estabilidade financeira se ela primeiro se sentir segura e protegida, independente de qualquer coisa. É ressignificando isso, essa informação, que ela vai se conectar à segurança, à proteção que já existe dentro dela, e aí sim, ela vai estar mais pronta para o quê? Para co-criar o fluxo, a abundância e a prosperidade. Vamos agora para o quarto passo. Sinta como se fosse real. Então, feche um pouco os seus olhos. Imagine você vivendo isso que você deseja como se fosse real agora, nesse exato momento. Como que você ia estar se sentindo? O que você ia ver se isso fosse real agora, o que você estaria vendo, ouvindo, falando? Coloque o máximo de estímulo sensorial nisso. E sinta essa informação como se ela fosse real. Crie uma imagem na sua cabeça sobre isso. E visualize como seria a sua interação com as pessoas, como que você agiria se isso estivesse acontecendo agora. E aqui você pode observar o seguinte, você pode entrar em conexão com algumas coisas que te impedem de manifestar isso, porque de repente, no meio da sua visualização, você pode ter a sensação de, isso não é possível. Então pode vir uma crença, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não acredito que isso seja possível. São algumas crenças que você pode que podem estar ativas em você. Alguma emoção de desvalorização, de falta, de escassez. Se a gente for olhar para esse mesmo exemplo que eu estava dando, né? Pode ter muita memória de falta e de escassez que podem impedir você de manifestar alguma prosperidade que você queira, alguma prosperidade financeira. Eu não sei receber. Então, a dificuldade em receber pode também ser um bloqueador aí disso, né? Ser um autossabotador disso que já está disponível para você, porque isso nós precisamos compreender.
independente do que você queira, qualquer coisa que você queira manifestar, já é possível para você. É isso que a gente não entende. A gente só acredita como uma realidade aquilo que nós estamos manifestando agora, aquilo que a gente consegue ver. Mas existe um campo de infinitas possibilidades, que da mesma forma que eu pensei essa para mim, existem inúmeras outras que eu deixei de pegar porque eu não estava com ressonância naquilo, mas são tão reais quanto essa que eu criei. É isso que nós precisamos entender. Nós só estamos ligados, nós só nos ligamos a essa informação, mas tem uma outra, tem uma outra, tem uma outra, em várias outras frequências, todas realidades possíveis. Muitas vezes eu nem sei quais são, eu nem consigo pensar sobre isso, mas elas existem. Mas eu estou conectando com aquilo, eu estou criando aquilo que eu tenho uma ligação, que eu tenho uma ressonância vibracional. Compreende isso? Isso é muito importante, o entendimento. E também as memórias, a gente tem memórias que podem impedir essa manifestação. Nesse mesmo caso que eu estou dando aí uma sequência da estabilidade financeira, uma coisa que pode estar bloqueando, que pode ser um autossabotador, é uma lealdade no sistema familiar. Por exemplo, assim, meus antepassados não puderam ter, eu também não posso. Se meu pai e minha mãe passaram dificuldade, eu não posso ter prosperidade financeira. E isso não vem claro não, tá, gente? A gente não consegue ter essa clareza, não. A gente, depois de sentir, depois de entrar em conexão, às vezes utilizando alguns recursos, né, que existem aí a gente entra em conexão e percebe de onde que pode estar vindo essa informação. Mas ela não é tão clara, ela só fica o quê? Vibrando. Aquela memória, ela fica emitindo ali uma vibração, mas ela está oculta lá dentro é um aspecto oculto do seu psiquismo, do seu inconsciente. Então você nem tem noção sobre isso, mas ela pode estar atuando. Essa crença de que eu não mereço, eu não sou capaz, também, às vezes você não tem consciência dela. Também na mentoria nós vamos mostrar algumas técnicas para você fazer testes, né, para você ver se você tem uma determinada crença ou não. Porque é muito importante a gente entender qual que é a crença que a gente tem. Então, depois que você já fez esses 4 passos, né, nós vamos agora para o quinto. O quinto passo é um passo super importante e que muita gente não dá conta de fazer, que é soltar a informação, que é entregar com confiança de que isso já é possível. Por quê? Se você já tem ideia, se você já sabe o que você quer, se você já trouxe com objetividade, já declarou, se você já sabe a sensação que isso te traz e também já trabalhou isso em você, se você já sentiu como se fosse real, colocou seus estímulos sensoriais, fez uma imagem, e aí você pode também ter percebido memórias e emoções disfuncionais e crenças limitantes e já trabalhou isso. Agora você vai para o quinto passo, que é soltar. É acreditar que já é possível, acreditar que você já pode fazer essa ligação aí com essa outra informação. E se você ainda não fizer, é porque ainda existe coisa para limpar. Por isso que é tão importante reprogramar, ressignificar, justamente para que a gente possa acessar essas informações. Só que o que eu quero deixar aqui é uma coisa que é o seguinte: não é preciso uma mega técnica para isso, porque o que ressignifica, o que reprograma é a consciência. O grande X da questão é trazer para a consciência a informação, porque quando a gente traz para a consciência, 95% de um processo já foi desencadeado. Entende? Então aí é só o desenrolar. A gente pode mostrar ferramentas para você que você pode utilizar, né? Mas o mais importante é isso, tomar consciência sobre essas coisas, tá? Sexto passo, agradecer. A gratidão é uma das frequências mais elevadas que existem. Então você vai é preciso começar a fazer a conexão com a gratidão.
É preciso começar a fazer uma conexão com o que nós temos e não com o que nos falta. Então essa conexão com a gratidão é agradecer já como se aquilo já fosse real. Você acredita, você tem confiança de que isso pode se realizar. Então você agradece por isso. Agradeça não é só por isso não, por tudo em sua vida. É importante começar a fazer essa conexão. Uma dica, à noite, comece a agradecer as pequenas coisas, por você ter uma água para tomar banho, por você ter uma cama para dormir, ter um quarto ter uma casa que te abriga, por você ter vida, por você dormir e poder acordar, por você ter comida. Ou você sabe as pequenas coisas do dia a dia que passam tão batidos que a gente nem percebe, mas a gente tem tanta coisa para agradecer, só que a gente fica focado no que nós não temos. Nós ficamos focados naquela pequena coisa que a gente ainda não conquistou às vezes. E olha só, é por isso que aqui eu faço um pequeno gancho com a questão dos nossos pais, a questão de ser grato pela vida que nós recebemos. Nós ficamos presos em mágoas e ressentimentos de que não fomos amados o suficiente, de que não foi dado o suficiente, quando o mais essencial, o mais importante nos foi dado de presente, nós não sabemos agradecer. Então olha como é que é interessante. Agradecimento, a gratidão verdadeira, a gente começa a ter se nós conseguimos ser gratos pelos nossos pais, pela vida que nos foi dada. Porque se nós não conseguimos ser gratos a quem nos deu a vida, como é que a gente vai ser grato a outras coisas? Porque é muito mais fácil a gente falar para um amigo que fez alguma coisa, ai, nossa, gratidão, obrigado. Mas quando a gente precisa realmente acessar a gratidão, a gente não acessa, porque a gente tá cheio de mágoas, ressentimentos, de queixas, de um monte de coisa que está ocupando esse lugar e está deixando a gente vibrando em frequências baixas. Então pensa nisso, sente sobre isso e muda essa postura para que você possa realmente vibrar nessa frequência da gratidão, que é super importante para você. Porque no final das contas, só quem perde quando não consegue ser grato é você mesmo. Então vamos agora para o nosso 7º e último passo. E aqui eu já quero que você saia com essa lição de casa e já para começar a manifestar aquilo que você quer. O que é esse 7º passo? Traçar uma meta. É como se fosse assim. Você já sabe o que você quer. Então qual seria o primeiro passo que você vai dar em direção a isso? Olha só, por que esse passo é tão importante? Depois nós já fizemos tudo isso e agradecemos. Porque muitas vezes a gente faz isso, ó. A gente fala o que a gente quer, fazemos a declaração, ressignificamos até as coisas, agradecemos e fazemos o que para manifestar isso? Nada. Então o que aconteceu? Ficou num campo sutil, mas não está manifestado. Nós precisamos trazer essa informação para a realidade, porque é na realidade que a mudança acontece. Qualquer mudança que você deseja, você precisa ser essa mudança. Essa mudança só vai acontecer se ela tiver conexão com o momento presente, com a realidade mesmo, porque senão é só um monte de ideia. Então, olha só, você já sabe o que você quer. Então você pode traçar metas bem específicas para isso. Só que essas metas elas têm que ser mensuráveis, né? Então você tem que saber o que você quer mesmo. Elas têm que ser bem específicas, precisam ser reais, porque não adianta a gente querer algo totalmente fora da nossa realidade nesse primeiro momento. Porque, gente, vocês entendem, olha, eu tô aqui. Aí faz de conta que eu quero chegar aqui. Só que para eu chegar aqui, ainda tem aqui, 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 aqui e aqui. É uma autossabotagem quando a gente fica só de olho aqui. Tanto é que tem gente que desiste com isso. Olha só que interessante. Vou te dar só um exemplo, mas isso é muito corriqueiro, tá? Tem gente, por exemplo, que quer meditar. Aí fala assim, aí ela fala, não vou meditar todos os dias. Só que ela quer meditar 45 minutos, quer meditar 1 hora. Só que ela não tá achando tempo para isso. Aí sabe o que ela faz? Não medita. Olha como seria diferente se ela falasse, não, eu vou meditar 5 minutos todos os dias. Aí ela começa a meditar 5 minutos.
O cérebro dela já começa a fazer uma conexão neural com aquilo e já começa a mandar uma informação como se aquilo já fizesse parte do dia a dia. Vai ficando cada vez mais fácil ela realizar aquilo. Então, quando ela criou um hábito de meditar 5 minutos, para ela vai ser muito mais fácil meditar 10, depois ela vai para 15. Quando ela vê, ela está meditando 45 minutos, mas se ela não der esse primeiro passo, a chance dela ficar estagnada sem conseguir meditar é muito grande. Então tem gente que está aqui, mas como não consegue chegar aqui, não faz nada. Então, se você está aqui, qual que é esse passo aqui que você vai dar agora? Não é segunda que vem, não é na semana que vem, nem no mês que vem. Qual é esse primeiro passo que você vai começar a ser neste momento? Isso é super importante. Então, a partir de agora, você é esse primeiro passo, independente do que ele seja. Porque uma grande caminhada começa com esse primeiro passo. Não se esqueça disso. Isso é muito importante. Bem, então é isso. Chegamos ao final dessa nossa jornada. Eu deixo aqui, né, o convite para que você me fale, deixe o seu feedback sobre como foi para você vivenciar esse processo, se você conseguiu colocar já em prática algumas dessas dicas e como tem sido para você. Um beijo grande no seu coração, nos vemos aí em breve.